Viagens, sejam bem-vindos. Aqui é a Sara Souza e eu estou aqui para ajudar vocês a organizarem sua primeira viagem internacional. E hoje a gente vai falar de um destino incrível, Marrocos. Esse país tão interessante. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. A gente vai falar hoje de uma viagem realmente autêntica, né? Quem gosta de fazer viagens internacionais, o ideal é não pegar aquela viagem ali na prateleira, né? Mas realmente fazer uma viagem singular, né? Do seu jeito, né? Realmente uma viagem que vai fazer seus olhos brilharem. E eu estou aqui para ajudar vocês a montarem nesses roteiros de viagens incríveis. E a gente aprende a fazer um roteiro conhecendo o destino, né? Então sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou receber uma pessoa muito especial, que é a Heloísa, que é minha colega no curso de Travel Designer, curso que a gente está fazendo incrível de design de viagens. E ela já chegou aqui e eu já vou convidar ela para a gente começar o nosso bate-papo. Vamos lá. A Elo, especialista no Marrocos. Ela ajuda mulheres a conhecerem esse país incrível. Elo! Oi! Quanto tempo! A gente estava junto agora, gente. A gente estava. Desligou o curso e desligou a live. Mas é um prazer estar aqui falando com você, falando de Marrocos, né, que é minha paixão. Então, vamos embora, sexta-feira. Que delícia, né? Sexta-feira falando de viagem, de sonhos de viagem. E realmente, Marrocos, gente, é um grande sonho que eu tenho de viagem, porque é um país incrível. E quando eu descobri a Elo, eu falei, pronto, agora eu vou aprender sobre o Marrocos, vou ajudar as pessoas a conhecerem mais o Marrocos, né? Porque a Elo tem uma história muito legal nesse destino. E a Elo falou uma coisa muito interessante agora no curso que a gente estava junto, que foi sobre as vantagens de se organizar, de fazer uma viagem fora do óbvio. Não foi, Elo? Você falou uma coisa muito interessante sobre isso. Quem sabe você fala aqui para o pessoal também. Tá bom. Então, mas não, é que eu acho que quando a gente sai daquela, né, para um país que tem uma cultura que é completamente diferente da nossa, que tem hábitos completamente, arquitetura, roupas, você já está fugindo do óbvio, né? Você já está olhando uma outra coisa, você já tá aspirando outros ares, né? Outros cheiros, outros sabores. Então é uma coisa que sempre me atraiu, fazer esse tipo de... Até com ruído, será que é o meu? Não senti, não. Dá para escutar bem, será? Estou escutando bem. Será que o pessoal está escutando bem? Acho que sim. Então é mais ou menos isso. O Marrocos é uma viagem que te proporciona isso, sair um pouco do óbvio, né? E pela proximidade que tem da Europa, você está a 40 quilômetros do estreito de Gibraltar, pelo estreito de Gibraltar, você está a 40 quilômetros da Europa, do sul da Espanha. Então, é uma viagem, por exemplo, para quem está saindo da Espanha e quiser fazer alguma coisa, estiver no sul da Espanha, vale a pena. Você pega um barco, em 40 minutos você chega no porto de Tanger e você já tem essa experiência. E conta pra gente, Elo, como que você se apaixonou pelo Marrocos? Olha, eu tenho uma experiência com Marrocos que começou em 89. Porque eu fiz isso. Eu saí da Espanha, eu tinha 20 anos, era a minha primeira viagem assim, internacional, eu estava mochilando. Tomei o barco, falei, vou para o Marrocos. E quando eu cheguei em Tanger, assim, eu fiquei encantada. Mas eu tinha muita insegurança, porque realmente é uma outra cultura, é um ambiente
E se a gente não está preparada, ele acaba parecendo um pouco hostil, porque o diferente nos dá medo, né? Verdade. E naquela época, em 89, o Marrocos ainda tinha um outro rei, né? Era governado, porque o Marrocos é uma monarquia. Ele tinha um outro rei que era muito mais conservador. Então, de fato, as pessoas não eram muito abertas. Já existia um turismo frequente ali, mas ainda não, assim, não havia o acolhimento do turista como a gente... Nossa, eu estou escutando ruído, será que é meu? Eu tô achando que eu vou colocar o fone aqui para ver se melhora, tá? No meu caso aqui. Melhorou? Melhorou. Ah, então Acho sou eu mesmo. Ele tá capitando. Sou eu. Bom, mas enfim, eu tinha planos de descer até Marrakech, de fazer uma viagem mais longa, mas naquele momento eu não me senti segura, voltei para trás e fiquei com aquele país na cabeça, com aquela viagem frustrada na cabeça. E aí, em 2012, assim, muitos anos depois, eu estava já pensando em transição de carreira, já estava assim, meio que burnout, eu fiquei muito tempo fora do Brasil, trabalhando na África, e quando a gente vai visitar a África, ou quando a gente vai visitar um país que nos apresenta um universo assim tão né, diferente daquilo, nos traz sentidos diferentes para a vida. E eu meio que entrei num burnout, enfim. E aí comecei a pensar, fui para o Marrocos, adorei, amei, me apaixonei, fiz coisas muito diferentes e naquela época eu tinha algum dinheiro, tinha alguma tranquilidade, tinha tempo. Falei, quer saber, vou ficar aqui, vou ficar um tempo aqui. E fiquei, mas eu precisava fazer alguma coisa para sobreviver ali, né? E aí eu já comecei a articular o que eu posso fazer, enfim. E aí eu fui indo, fiquei um tempo, depois eu fui, meses depois, fiquei mais um tempo. E nessa minha jornada no Marrocos, eu acabei comprando camelo e abri um acampamento no deserto. Então eu tenho tendas para receber turistas. E, bom, estando lá, muita gente começou a me procurar. Ai, Luísa, você está no Marrocos, eu quero te visitar, vem para cá. Então, eu comecei a organizar viagens para amigos. E aí, muitos guias, porque quando você está nesse ambiente de turismo, né, muitos guias locais acabavam me procurando para eu ajudá-los a escrever propostas de viagem em português. Porque eles tinham clientes do Brasil ou de Portugal e sempre me falavam, vai, Luísa, tá certo, vê. Então eu fui aprendendo com eles. E aí os amigos começaram a recomendar amigos. E assim que eu fui começando a executar as viagens e, enfim, né? No começo, assim, sofrivelmente, eu já conhecia muito, mas eu tinha viajado como turista, já conhecia muitos hotéis e os donos de hotéis por conta dessa relação de ser hoteleira, né, em Merzouga, no deserto. Então, foram abrindo, esses caminhos foram se abrindo, e aí eu tenho um sócio, a gente montou uma sociedade para poder organizar a viagem. Então, foi aí que começou. Gente, que show, que show. Eu fiz aqui uma lista, tá vendo, meu caderninho, de perguntas para Eu falei que essa live aqui, se deixar, ela dura a noite inteira. Mas aí a gente combinou. A gente combinou da gente falar de Marrakech, né? Que é uma cidade que as pessoas têm muita vontade de conhecer. É um lugar que eu, especialmente, assim, sonho conhecer. Né? Então, eu fiz aqui uma lista de perguntas sobre essa cidade, sobre essa região. Né? E aí eu queria ver, vamos para a primeira, né? Oi, Elô, quando que é uma época assim, ideal para a gente visitar Marrakech ou visitar o Marrocos? Olha, no inverno, para quem gosta de frio, é bom, mas as melhores épocas são os intermediários, as estações de outono e primavera. A não ser que a pessoa assim goste muito de calor e esteja acostumada, pode ir no verão.
Mas, por exemplo, eu não recomendo você. Já recebi gente, inclusive brasileiros, e falando, mas você tem certeza? Mas recomendar o verão no deserto, porque realmente é muito quente, as temperaturas são muito altas e não é uma experiência confortável. Sempre é uma experiência boa, mas eu acho que com temperaturas mais amenas, as pessoas conseguem aproveitar mais, porque realmente é muito quente. Entendi. E tem ano que, assim, a sensação térmica é de 60 graus. Nossa, né? Então, Deus! Isso no deserto. Então, à noite, ele ameniza um pouco. Mas mesmo assim, é muito quente. Eu já peguei umas temperaturas ali que eu não conseguia. Eu falava, nossa, eu acho que eu vou morrer. Eu tomava Coca-Cola, gelada. Só Coca-Cola que era para poder acordar. Pepino e melancia era o que entrava, assim, porque você não tem fome, você não tem nada. Você fica contando as horas para chegar à noite. Mas enfim, a gente se adapta. Entendi. O pessoal pode ir perguntando aqui também, que a gente vai adequando aqui, colocando na nossa lista. Agora, o que a gente pode fazer assim, que é imperdível em Marrakech? Então, antes da gente falar em Marrakech, eu queria falar uma coisa que, assim, pra gente é bastante óbvio, porque a gente está acostumado a viajar e e conhece bem a geografia, né, dos países. Mas, por exemplo, tem muita gente que quer ir para o Marrocos, mas o Marrocos é um país de cultura árabe, é um país árabe, mas ele não está no Oriente Médio. Ele está no norte da África, na pontinha do continente africano, entre o Mediterrâneo e o Atlântico, tá? Numa região que é conhecida como Maghreb. Então, os países que compõem o Maghreb são Marrocos, Argélia, Líbia, Tunísia. Então, é importante saber, porque muita gente fala, eu quero ir para o Marrocos, mas não faz ideia que o Marrocos não está no Oriente Médio. Ele é um país, né, de cultura árabe, mas ele está no norte. Tem pessoas que vão em Portugal, no Marrocos, Espanha com Marrocos, muitas pessoas fazem essa dobradinha, não fazem? Muito. Então, a Royal Air Maroc, ela tinha um stopover em Casablanca. Então, muita gente comprava passagem para Espanha, Portugal, pela Royal Air Maroc, Itália, e fazia o stopover lá. Mas, por conta da pandemia, ela não está operando no Brasil, não sei quando ela volta, mas é uma sugestão, assim, porque ela tem uns preços bem convidativos, é uma companhia aérea bem confortável, não é ruim, a comida é boa, o serviço é bom, dá para viajar tranquilamente. Eu prefiro até, porque eu chego direto no Marrocos, então ela faz o stopover em Casablanca e depois você segue para a Europa. Outras companhias também fazem, a TAP, a Ibéria e a Air France também fazem, mas aí o caminho é o contrário. Você vai para Madrid, é inverso, e depois você pega um voo para o Marrocos. Entendi. Então, assim, alguém pergunta. Mas Marrakech, enfim, é o epicentro cultural, né, e turístico do país. Então, é a capital vermelha, a cidade vermelha. Ela é uma das cidades imperiais, né, porque o Marrocos tem algumas cidades que são conhecidas como cidades imperiais, porque elas já foram sede, né, já receberam ali, foram residências, né, residência de reis, durante algum período da história, porque a história do Marrocos, ela tem, né, ela é muito antiga e ela vem com várias dinastias e a cidade vermelha, né, porque cada cidade imperial tem uma cor, cada cidade tem uma cor. Né, não sabia disso, não. E Marrakech é a cidade vermelha. E ela é um vermelho terracota, tá? Então, todas as construções ali, a maioria das construções, principalmente na Medina, elas têm esse tom avermelhado. E quando vocês olham a foto, vocês vão perceber. É o principal destino turístico. E dali, você abre portas para outros circuitos. Então, o que basicamente Marrakech tem de interessante para quem está indo a primeira vez, né? Assim, a grande referência de Marrakech é a Medina. É ali que estão os grandes pontos de visitação, né? Explica o que é Medina, para o pessoal entender. Tá. A Medina é a cidade murada.
Então, vamos dizer que é o centro antigo, aonde a cidade começou, e ela tem uma muralha que circunda, e é a parte mais antiga da cidade. Então, ali estão as ruas, os sulques, né? Os palácios que foram construídos, alguns museus. Então, é ali que a cidade ferve, que é o grande centro. Então, assim, a grande referência é a Praça Jamal El-Fna. Meu sonho é essa praça. Meu sonho, se eu tivesse que definir um lugar para ir em Marrakech, eu queria ir na praça. A Praça Jamal El-Fna, assim, para quem está indo, para quem vai, assim, é sempre uma referência, e ela é o ponto de encontro, é o ponto de referência quando você se perder na Medina. Assim, você sempre tem que buscar uma placa, porque dali você consegue se locomover para outros lugares, porque perder na Medina é muito fácil, né? É igual perder em Veneza, né? É igual perder em Veneza, só que mais complicado um pouco. Mais complicado, porque é muito maior, é muito mais cheia de vilas. Você tem que entender um pouco aquela arquitetura. Depois que você entende, né, as ruas e as entradas, aí você consegue se locomover melhor. Mas eu demorei algum tempo para entender, e até hoje ainda me perco. Mas é bom se perder nesses lugares. É bom. Eu começo aquilo que eu te falei, assim, eu começo a perceber que eu estou fora da rota turística quando eu deixo de ver os turistas, né? Aí você começa a ver a população local falar, não, deixa eu voltar, porque aqui já não é. E não que seja perigoso ou não. E é até legal você ver onde as pessoas moram, como é que é a vida, além, né, do turismo ali, porque as pessoas moram na Medina. Então, é um lugar de moradia, muita gente mora lá, e você acaba acostumando a ver como é que eles compram, como é que são as lojas, o que eles vendem, e muitas vezes você encontra coisas até mais baratas e interessantes. Então, a Praça Jamal El-Fna, ela é uma praça que ela era conhecida como a Praça dos Mortos, era ali que eles celebravam, né, as cerimônias em homenagem aos mortos, e com o tempo ela virou uma praça de encontro. Então, ela é interessante do ponto de vista cultural, porque não é uma praça somente turística. Então, quando você vai visitar a praça, você vai perceber que as pessoas que estão lá, e na grande maioria não são turistas, são pessoas da própria cidade, do próprio país que circulam ali, é o grande ponto de encontro. E assim, hoje o que acontece lá? Durante o dia, ela fica um pouco vazia, tem algumas tendinhas de laranja, que é uma coisa que eu recomendo, é o melhor suco de laranja do mundo. Que isso, que legal! Laranja e também de granada, romã. Olha. De romã. Ai, que é uma delícia. Na época do romã, eles fazem o suco de romã na hora, assim, espremendo a fruta na tua frente, é muito bom. Então, durante o dia ficam as barraquinhas, né, os carrinhos de suco de laranja, que todo mundo tem que provar, porque é barato e muito doce. Assim. É uma laranja. O Marrocos é um grande produtor de frutas ali na região de Meknes, do Médio Atlas, né? E o Atlas é uma cordilheira e ele passa por ele passa praticamente por todo o Marrocos e avança, inclusive, para a Argélia. É uma serra, né? É uma cordilheira. E isso dá para o Marrocos esse aspecto interessante, porque quem imagina, o Marrocos é só deserto? Não, não é. Porque no Atlas e no Alto Atlas, você tem neve. Que legal. E no Médio Atlas também. Então, aquela água da neve, dependendo da época do ano, é super verde, você tem muita cachoeira, você tem muita opção de trekking nas montanhas, é bem interessante. Então, ali na praça é o grande centro. Então, para quem vai, né, sozinho, que é a proposta, assim, é sempre tentar buscar um lugar para ficar perto da Praça Jamal El-Fna, porque ali é fácil de encontrar táxi, ali é fácil de marcar encontro, dali é fácil para você marcar o seu ponto de retorno para o lugar onde você vai estar hospedado, e é ali que a vida acontece. Então, é bem bacana. Durante a tarde, no final da tarde para a noite, são montados restaurantes ali, umas barracas de restaurante com comidas
típicas, né, do Marrocos. Que tagine, os assados de cordeiro, cuscuz, ali você tem praticamente todo quanto é tipo de comida que você possa imaginar e não imaginar, tipo cabeça de cordeiro, que é um prato bastante apreciado pela população local. Deus toma conta. E esse tagine, tagine, não é o nome daquela comida que você me explicou, que é tradicional aí? Isso, como que ela o tagine é o arroz e feijão do marroquino. O tagine, na verdade, é a panela, ela parece um vulcãozinho. Não sei se vocês já viram, geralmente ela é de barro, tem algumas que são hoje de alumínio, né? Mas ela é redonda e ela tem uma tampa que parece um vulcão e ali é feito o cozimento da comida. Geralmente o tagine, ele é feito tradicionalmente nas casas com o que tem, tá? Ele não tem uma receita. Geralmente uma carne e legumes. Então, nos restaurantes, eles vão colocar a carne, geralmente de cordeiro, lá se come muita carne de cordeiro, pouca carne de vaca. Tem carne de vaca? Tem, mas é muito pouco consumida, é mais a carne do cordeiro mesmo. E é bem gostosa, ela é muito mais, eu gosto bastante, assim, saborosa, um pouco mais adocicada. Eu gosto. E nessa panela, eles fazem uma caminha de cebola, colocam a carne, colocam os legumes esplendidamente organizados, que eu nunca consegui fazer um tagine como eles. O meu sempre sai com a batata torta, dá uma raiva, mas é super organizadinho, com uma sequência, né, do tempo de cozimento. E aí eles colocam uma mistura de vários temperos, assim, e são muitos temperos. Então vai cominho em pó, vai açafrão, vai páprica, vai outras espécies que eles têm lá, assim, que é muito comum, eles fazem misturas, né, de temperos lá, assim. Então você pode ir nas barraquinhas, você vai ver lá, tem 42 temperos, nossa, tem 10 temperos, tempero de limão. Então ele tempera, aí aquela carne e aqueles legumes, eles são cozidos no vapor, então todo aquele tempero que eles colocam, eles não usam muito sal. Então, para quem gosta de comer comida salgada, assim, não vai se decepcionar. Tem que pedir uma porçãozinha de sal, porque o marroquino não come sal. É bem pouco, muito pouco. Mas são tantos temperos, tantas pimentas, tantas especiarias, que você não vai sentir. Não sente nem falta do sal. Eles comem, aí aquilo vai cozinhando naquele vapor, sabe? Vai soltando aquele cheiro e fica delicioso. E leva ali uns 40 minutos naquela panela, só cozinhando, cozinhando. A carne fica mole, os legumes ficam saborosos. E esse é o arroz e feijão. Então, tem muita gente que viaja para o Marrocos, chega no fim, assim, já fala, ai não, tagine, não quero mais. Assim, porque é o arroz e feijão. É o tradicional. É o tradicional. Você tem variedades. Tem um tagine que eu recomendo, que é muito bom, que é com carne de cordeiro e com ameixa preta. Eles fazem um tempero e com gergelim. É uma delícia. Esse é muito bom. Eu esqueci o nome agora, assim, porque os nomes lá, assim, algumas coisas eu consigo lembrar, outras fogem. Eu tenho que ter uma lista de glossário. E lá nessa praça a gente consegue comer o tagine? Tem as barracas lá. Tagine, cuscuz. Eu geralmente costumo comer na Aisha. Tá? Agora sim, tem pessoas que têm o intestino um pouco mais sensível, que tem problema com tempero, assim, aí eu não recomendo, tá? Porque senão você vai perder alguns dias de viagem. Entendi. Eu digo que quem tem problema com intestino, que não se dá bem com tempero, então eu indico que vá procurar um McDonald's que tem, ou algum restaurante. É verdade. Tem alguns restaurantes italianos dentro da Medina, tem outras experiências, tem pizza. E o doce? Tem pessoas que não... Fala pra gente de doce também. Os doces de lá são muito parecidos com os doces que a gente conhece aqui como dos doces árabes, né? E tem coisas que são, assim, específicas de lá, como o mismen.
Mismen, eu nunca consigo falar esse nome direito, mas é o mismen, que é um pãozinho frito, e ele é uma massa comum, mas eles vão esticando a massa de uma forma que ela fica como se fosse folhada e ele é frito. Então aquilo, praticamente em todo lugar você vai ver isso no café da manhã. Então aquilo eles comem com azeite, ou comem com geleia, com mel, e é uma delícia, é uma delícia. O café da manhã dos mapoquinos geralmente é bem rico, assim, né? Eles têm umas panquequinhas, tem sempre uns croissants, umas coisas diferentes assim para comer. E os doces são bem parecidos com os doces árabes. Agora é Ramadã lá. Existe um doce que é muito tradicional no Ramadã, que é a shibakia. Se tiver algum marroquino me vendo, ele vai me xingar, mas eu vou me corrigindo, porque eles adoram fazer isso. Que é uma massinha frita, ela é frita, é uma massinha comum assim, frita, aí eles passam no mel e no gergelim. Ai, é uma delícia, é muito gostoso. Ai, que delícia. A comida, eu aprecio bastante. Você tem o cuscuz, que tradicionalmente, né, as famílias comem na sexta, que sexta-feira é o dia santo, né, deles, é o dia dos muçulmanos, e geralmente é o dia que se come o cuscuz, que diferente do nosso, que a gente conhece aqui, o cuscuz ele vem com muito caldo, com legumes e carne. Aí geralmente tem uma cebolinha assim, caramelizada em cima, vem com grão de bico e também com uva passa. E geralmente o cuscuz você come, aliás, como todas as comidas, lá o tagine também você compartilha isso, não nos restaurantes, mas nas casas. E o talher? Tradicionalmente, o talher é o pãozinho. O talher são os dedinhos. Para comer o cuscuz, geralmente eles usam a colher, só que é na mesma panela. Você cria uma linha imaginária em cima da sua parte da comida e é ali que você vai comer sem invadir o lado do vizinho. Isso é bom para aqueles maridos que não gostam que a gente dá uma beliscada, né, no prato deles, ele vai ter que comer tudo junto. E de dedinho. É tudo junto. Nos restaurantes eles oferecem, né? Quando é um restaurante turístico, óbvio que eles oferecem o garfo e faca. Mas se você for comer na casa de alguém ou em algum restaurante muito tradicional, fora do circuito de turistas, a experiência é essa, é comer com pãozinho. E o melhor de comer com pãozinho é quando acaba tudo e aí fica aquela casquinha grudada no fundo, sabe? Que fica assim, um queimadinho com aqueles temperos, é o melhor. Que delícia! Agora me fala aqui, quanto que é mais ou menos assim para 2 pessoas um tagine, assim, se fosse para a gente transformar em reais, para a gente ter uma noção do custo? Vai depender de onde você come, assim, porque você tem, né, vários restaurantes de vários preços, né, e, enfim. Mas em média, a comida no Marrocos ela é bem barata. Ali no entorno da Medina, você vai ter um monte de opção de restaurante, de todos os tipos. Se você quiser algum mais simples, até atrás da praça, atrás das barracas, você vai encontrar ali também, tipo lanchonete, que vende comida, vende tagine, vende cuscuz, vende as comidas tradicionais. Mas você vai pagar de 5 a 10 euros no máximo. Assim, 10 euros é um bom preço para uma refeição. Para 2 pessoas? Então, para 2 pessoas. Então é barato. Ali dentro da praça. É barato. É óbvio que em alguns lugares, em alguns restaurantes, quando você faz aquela experiência gourmet, que você tem vários pratos, que eles te servem um pouquinho de cada coisa, que é muito tradicional, isso sempre vem uma saladinha, né? Isso sempre acompanha. Mas tem esses restaurantes que eles fazem uma experiência gastronômica e colocam vários pratinhos, assim, com um pouquinho de cada coisa. Aí é um pouco mais caro. Entendi. Aí varia um pouco mais. Aí você vai pagar, talvez, por pessoa, 10 euros. Entendi. Mas, a não ser que você queira ter uma experiência gastronômica num grande restaurante, ou um restaurante muito tradicional, aí você vai gastar um pouco mais. É até legal, eu já fiz, né? Conheço alguns restaurantes tradicionais, né? Mas a diferença não é tamanha, mas
você tá com o pé na rua, né? No, vamos dizer, no boteco, e você tá num ambiente luxuoso. Que legal. A comida é boa do mesmo jeito. Entendi. E ali em volta da praça tem os cafés também, que você falou que tem até alguns cafés que você costuma ir. Geralmente, no final da tarde, o pessoal vai muito para fotografar a praça, quando começa a anoitecer e as barracas já estão montadas e tá todo fervo, porque na praça tem as barracas, você tem ali, durante o dia eles também ficam os encantadores de cobra, você tem os contadores de história, você tem os grupos musicais tradicionais, você tem os malabaristas, né? Você tem os carrinhos é uma sopinha que eles fazem com caramujo, é tipo um escargozinho, esqueci o nome também, assim, que você pode... Eu ainda não experimentei, mas uma amiga minha experimentou junto comigo, e eles gostam muito, você vai tirando com palitinho, né, a lesminha lá de dentro, eu fico meio cabreira, mas eu cismada, porque eu não gosto. Mas quem come diz que é muito bom, quem quiser se aventurar... Eu não vi ninguém morrendo por isso. Agora me conta aqui, uma das grandes curiosidades que eu tenho em relação a esses encantadores de serpentes. É lógico que a gente não vai entrar no mérito da questão, né, dos animais, desse trabalho com animais. A gente está falando da cultura do lugar, né? Mas como que funciona isso? Essa questão dessas serpentes ali, parece que é um ofício, né, que você me falou. É um ofício, as pessoas que trabalham com isso lá, assim, não são aventureiros, é uma tradição de família, existem as famílias, é uma tradição, é um ofício herdado. Então, todos os dias, antes de ir para a praça, eles destilam ali, né, o veneno das cobras, para poder fazer a apresentação na Praça Jamal Fená, uma atividade diária. Então, todo dia eles destilam o veneno e aí vão para a praça. Eu nunca soube de nenhum acidente com turistas em relação a essas cobras. De verdade, eu também não gosto muito, não é uma coisa que me chama muita atenção. Lógico, a primeira vez que eu fui, me fizeram parar, botar a cobra no pescoço, tirar foto, mas assim, eu fiz meio para não contrariar. Mas hoje em dia, eu até evito o caminho onde eles estão, porque cobra é uma coisa que eu não gosto muito. Deus toma conta. Mas eles tiram todos os dias. Então, os acidentes, quando acontecem, é com eles mesmos, né? Entre eles. Então, eles têm esse procedimento e é uma atividade tradicional. E eles sabem, tem uma coisa que todo mundo fala, mas e se de não ter uma... Né, as pessoas não vão para o Marrocos com medo das pessoas e achar que vai ser abordado, vai ser sequestrado, vai ser... Gente, não é nada disso. É bom você falar. É bom você falar sobre segurança, porque isso é um tema recorrente quando se fala do Marrocos. As pessoas têm medo, né? Como que é a segurança lá? Exatamente. Olha, a gente tem que falar quando a gente fala de segurança, a gente tem sempre que olhar as estatísticas, porque hoje, se você for pensar, que lugar do mundo é 100% seguro? Não existe. Então, por exemplo, na Praça Jamal Fená, é uma praça que eu recomendo um pouco de cuidado, assim, principalmente à noite, quando você parar nas rodinhas para olhar alguma apresentação de música, de malabarismo, não bobear, porque tem os batedores de carteira ali, de celular, então isso é sempre bom ter cuidado, assim, com bolsa, com celular, principalmente quando você está em Marrakech, principalmente na Praça Jamal Fená, tá? Porque isso tem na França, isso tem na Itália, todo lugar. Em todos os lugares. No Brasil. Né? Exatamente. Agora, sim, não é recorrente nenhum tipo de crime ou de violência, assim, sabe, gratuita ou como a gente vê aqui, com turistas, até porque eles têm uma polícia muito, muito dura, né? E principalmente polícia que atende turismo. O turismo lá é uma economia super forte, então eles são bem tolerantes em relação a muita coisa, mas para quem é prestador de serviço ou para quem, né, faz uma abordagem inadequada para um turista, você pode reclamar para a polícia, porque esse cara vai perder a licença de trabalho dele. Então ninguém quer esse tipo de problema. Entendi. Então isso não existe. As pessoas... Lógico, né? Eu acho que tem muito preconceito, né? Porque você está lidando com uma população diferente, uma população árabe que tem, né,
todo esse estigma por trás disso, de grupo terrorista. Então, todo mundo acha que alguém vai em alguma hora soltar uma bomba. Então, não existe. Sequestro, não existe. E, principalmente, troca por camelos, menina. A troca por camelo... Tem que falar isso com o Jardel, com o meu marido, para ele não ficar preocupado deles quererem me trocar por camelo. Não, é um elogio, eles fazem essa brincadeira, é tradição. Então, na educação, né, árabe, assim, a gente não pode... Nossa, apagou minha luz aqui. Não pode tomar como referência a nossa leitura ocidental, né, do que é certo, do que é errado, porque você está convivendo com uma cultura completamente diferente. Então, eles acham um elogio, brincar, dizer, vou trocar quantos camelos vale, troca sua mulher por camelos, etc. Gente, isso é um elogio. Até porque um camelo custa, em média, 1.500 euros. Então, assim, para o cara levar uma ocidental, que ele já sabe que vai dar problema, que vai ser rebelde, vai dar despesa, que não vai ser submissa, vai dar despesa para casa dele, entendeu? O Jardel tá perguntando qual que é o câmbio do camelo. Dependendo. Não. 1.500 euros. Se for fêmea, vale muito mais. A fêmea do camelo vale muito mais. Então, assim, se o cara quiser fechar o negócio, fecha o negócio, que daqui uns 2 meses ele já vai mandar a mulher de volta, porque ele não vai aguentar ficar com você. Mas não é só um elogio, e a gente tem que entender que os padrões, né, em relação homem e mulher, lá são outros. Eles têm muito que aprender ainda, muito que aprender, mas é aquilo que eles conviveram durante a vida inteira deles. É óbvio que tem movimentos feministas, porque tem situações assim que são em relação às mulheres que são bem injustas, não em relação a trabalho, a exigir vestimenta específica, mas as mulheres em alguns lugares, principalmente nos lugares remotos, e as que vivem em famílias que são muito tradicionais, elas realmente não têm muita escolha, né? Aquilo que eu falei para você, assim, no Marrocos você não precisa usar véu, não precisa, as mulheres lá não têm essa exigência de usar algum tipo, você vai ver marroquina de jeans, de saia, de shorts, com hijab, sem hijab, de burca, né, sem burca, porque não é uma exigência legal. O que vai definir a forma como ela se comporta e como ela vai levar a vida e o que ela vai fazer é a família, é a tradição da família. Entendi. Tá? Então, hoje em dia, nos grandes centros, em alguns lugares também, as famílias já estão se modernizando. Então, as mulheres são hoje maioria nas universidades, elas estão indo para a faculdade, elas estão ocupando cargos. Tem mulheres lá dentro do governo, elas estão dentro das empresas, elas são empreendedoras, tem muito negócio de mulher, mas existem ainda algumas injustiças aí em relação às mulheres. Por exemplo, mulher divorciada, mulher que se separa, sabe? Então tem todo aquele preconceito em cima. A mulher tem que casar virgem. Bom, entre eles, assim, principalmente no deserto, as pessoas não casam nem com pessoas de famílias diferentes. Tem família que não permite. Você tem que casar com uma pessoa que é da sua família, que é do seu clã, né? Porque são clãs. Entendi. Se você tem, né, não permitem casar com estrangeira, casar ou mesmo com uma marroquina que seja de Rabat, que seja da capital, assim, é muito complicado. Entendi. Porque aí você é excluído da família, e a vida deles toda é fundamentada na família. A família é uma coisa muito importante. Entendi. Então não tem nada assim específico que a gente possa fazer que seja ofensivo à cultura deles, não? Como turista? Ou tem alguma coisa assim que não é recomendado? Eu diria que assim, não existe entre eles demonstração de afeto em público. Então, assim, quando você estiver lá com o seu marido, assim, beijar na boca em público, ficar muito agarrado, não é um hábito deles, isso em qualquer lugar, não é só nos ambientes mais tradicionais, né? Eles não têm esse hábito de demonstração de afeto público.
Entendi. Então, bom evitar. não deixa eles confortáveis. Entendi. E roupa você vai do bom senso, né? Você não tá proibida. Se você quiser ir lá com a roupinha de Anitta, você vai, entendeu? Mas eles vão olhar para você e a gente tem que ter bom senso, entender que, né, você não precisa andar com roupa tradicional, mas você tem que respeitar, né? Respeitar a cultura. Pode shorts? Pode bermuda? Pode blusinha de alça? Pode decote? Pode. Mas vai, né, de como você quer se colocar. Entendi. Ali, né? Eu geralmente eu já não uso nem roupa justa, nem muito decote, então eu me adapto bem, que não é o tipo de... Você falou comigo também da importância de escolher um bom hotel, né? Você até falou de ser próximo ali da Medina. E você falou comigo que o ideal é que sejam aqueles hotéis que são acima de 40 euros, assim, pra gente não ter uma surpresa desagradável na hora que chega no hotel. Então, o ideal para quem está indo assim, sem um guia, sem uma estrutura, né? É que faça a reserva num hotel que seja na Medina, próximo à praça, ou próximo de algum ponto de referência, porque fica mais fácil, já é mais fácil de dar mais liberdade. Eu falei do hotel de 20 reais, porque você tem hostel lá, você tem muito hostel, mas assim, se você vai num casal ou duas pessoas, é melhor que você procure um riad, né, que a gente chama, que são as casas que são... Depois eu falo um pouco do conceito. Ai, tem umas lindas, não tem? Eu sou apaixonada com isso. Você fica num riad de até 40 reais, que menos que isso pode ser que você tenha surpresa. 40 euros? Exatamente, euros à noite. Porque além de você estar num lugar mais reservado, a não ser que você queira fazer amigos e ir para um hostel que tem lá também, mas você pode ficar num lugar legal e ele vai te dar o café da manhã. E o café da manhã, eu acho, para quem está fazendo uma viagem assim mais econômica, é super importante, né? E os cafés da manhã, geralmente nos hotéis no Marrocos, eles são muito fartos. Então é uma experiência também. Ai, que delícia! Mas geralmente, qual é o conceito do riad? Dentro da Medina, e fora também, mas principalmente dentro da Medina, as pessoas... Isso começou porque as pessoas ofereciam hospedagem aos viajantes. As famílias abriam as suas casas para hospedar viajantes. Isso é uma coisa que vem desde a época das caravanas do sal, assim. E esse conceito, ele evoluiu no tempo. Então, hoje, essas casas que são da Medina, que você olha por aquelas ruas, né, que você não vai ver nada. Você não vai... De repente, você vai ver uma porta bonita. E quando você abre a porta, geralmente dessas casas, é uma coisa de louco. Assim, tem riads que são lindíssimos. Geralmente tem ponto, tem uma experiência muito legal. Então, os riads são essas casas, hoje, que seriam pra gente uma pousada, né? Porque eles são pequenos, poucos quartos, né? E é para ter essa experiência de você estar dormindo numa casa que tem ali pelo menos uns 1000 anos, né? Que tá ali dentro da Medina. Que show. E eles fazem as adaptações. Ainda existe alguns riads que tem as famílias ainda. E eles se adaptaram. Então, tipo, eu durmo em cima, a família dorme em cima e os quartos de baixo foram adaptados para turista. Que legal. Para turista. E eu tenho um amigo, né, que a família dele trabalha com isso, eu já levei hóspede para lá, porque eles queriam ter essa convivência, essa troca, porque aí é uma troca, né, com uma família. Que legal. Enfim, eles têm todo um serviço, né, de um hotel, eles vão te servir o café da manhã, mas você vai lidar com a família ali, circulando pelo espaço. Que show. Bacana, assim, é uma experiência. E você falou também que é muito importante a gente já combinar o transfer, né, do aeroporto com esse hotel que a gente vai ficar, para ficar mais fácil de localizar a hospedagem. Sempre. Quando você fizer uma reserva, eu recomendo que você já combine com o dono do hotel um transfer. Porque a Medina é muito difícil, ela é bem complicado, dependendo da localização do hotel, aquilo que eu te falei, você vai ter que contratar um carrinheiro, você vai ter que ficar arrastando mala, e as ruas, elas não são lisinhas, asfaltadinhas, tem ruas de pedra, de lajota, então estraga a mala, às vezes você tem que andar muito.
Então, para você ter uma chegada assim, né? Você pode chegar à noite, aí você não vai encontrar nada, você fica com medo de entrar. Então, já combina com o dono do lugar onde você vai ficar um ponto de referência ou o transfer. Melhor ainda o transfer do aeroporto, porque aí ele já vai estar com você, ele já vai estar te esperando, você não vai ficar, sabe, com medo, olhando para um lado para o outro, onde é que eu estou indo. Então, dá uma certa segurança, porque tem muita gente que, nesse primeiro contato com Marrakech, fica, meu Deus, né? Porque muito diferente. E a noite está escuro, não vai ter muita gente na rua. Então, combina já esse... Entendi. E o mercado, Elô? Conta pra gente lá do mercado, né, do Souks. É Souks que fala? A Medina, ela tem vários souks, né? Então, tem uma parte dos souks que é bem turística, que você encontra artesanato, que você encontra comida, fruta, meu Deus do céu, as tâmaras, né, do Marrocos, porque lá tem uma produção de tâmara, né, muito grande, com tâmaras boas. Você tem vários mercados. Aí, esses mercados de artesanato de palha, de artesanato de ferro, você tem uma parte que você encontra tudo isso, mas se você quiser, de fato, tiver interesse, como é feito, como é produzido, tiver esse contato, você tem que buscar os mercados específicos, porque tem uma parte do souk que é só de serralheiro, tem um pedaço do souk que é só artesanato cerâmica, de palha. Tem cerâmica, né? De cerâmica. Em Marrakech tem, mas a melhor cerâmica produzida no Marrocos é em Fez. Fez é a capital da cerâmica. Tá. Aí você tem o artesanato de tapetes, enfim, frutas. Por isso que eu recomendo. É interessante você visitar a Medina sozinho, mas eu sempre recomendo um guia para acompanhar, porque ali dentro da Medina, você tem o Palácio El-Badi, você tem o Palácio Bahia, você tem a Medina, a Madraça, a Youssef, oh meu Deus, Youssef, bom, enfim, você vai saber. Deu branco. Depois você vai lembrar. Você tem a Madraça, vou lembrar. E é interessante você ter um guia para te acompanhar, porque vai ficar muito mais fácil de você achar os lugares que você quer ver. E outra, porque essas pessoas, elas vão te contar aquela história. Isso é fantástico. Exatamente. Você tem o Palácio El-Badi, é um palácio super interessante, porque ele vem de uma dinastia, foi feito durante uma dinastia, que eu acho que foi pela Saadiana, e era uma coisa monumental. Quando substituíram, né, depois um rei derrotou o outro, e aí vieram outras dinastias, acho que foi a Alauíta, ela simplesmente demoliu, tirou tudo que tinha, todos os adornos, e ficou uma ruína. Mas é uma ruína maravilhosa, é linda, mesmo ela sem nada, ela é muito bonita. Você tem um belvedere que você vê o Atlas, as montanhas do Atlas, é maravilhoso, assim, eu gosto, e aquele silêncio, cheio de entradas, ainda ficou o lago. Eles tiraram tudo de lá para construir Meknes, que era a capital do Mulai, né, que fez a cidade de Meknes uma outra cidade imperial. E aí você tem o Palácio El-Badi, que também foi sede durante um período de uma dinastia, e é um palácio maravilhoso, assim, ele tem um jogo de cristais, como chama, vitrais, super bonito, tem toda uma história, todos esses lugares têm uma história interessante. Né? Então é interessante e com guia, vai com guia, para o guia te explicar. Um guia credenciado, porque não pegue guias na rua, esses falsos guias, porque eles não vão te oferecer um serviço de guia e eles vão pedir dinheiro, não é legal. Entendi. Procure um guia na sua língua e que seja credenciado, porque realmente é importante para você conhecer a história e entender melhor o porquê daquilo tá ali naquele lugar. No sul, como que é essa negociação? Porque a gente sabe que árabe negocia muito bem, né? Quais são as dicas que você dá pra gente negociar com eles? Olha,
Não tem dica. A dica que eu dou é tenha paciência. Porque não tem um lugar que você vai entrar e você vai olhar alguma coisa e perguntar o preço, que eles vão te dar o preço final. Então, a tradição é negocie até pelo menos uns 20%, 30% do preço. 20% do preço? Puxa! Exatamente. Então, eles aumentam muito. Exatamente. Mas porque o negócio deles é negociar a tradição. Ninguém faz negócio assim, quanto é? Tá aqui, eu quero, não quero. Você tem que pedir desconto, você tem que negociar, você tem que insistir, porque é a tradição. Se você é capaz de entrar na loja e não querer negociar e falar, não, eu pago, é capaz de eles nem venderem, assim, como assim? Eu tenho que negociar. Que legal. Isso é um pouco cansativo, assim, depois de um certo tempo. Então, por isso que eu digo, a paciência. Vai pechinchar, e assim, se você negociar, exatamente, você ficar lá 45 minutos negociando e você resolver não comprar, não compre. Ele não vai te matar, ele não vai atrás de você, ele pode fazer uma cara feia, uma cara decepcionada, mas não compre. Ninguém é obrigado a comprar o que não quer. Ele pode ter sido gentil, te deu 10 mil chás, entendeu? Porque isso é muito comum nas lojas de tapete. Eles né? Você é convidado a entrar na loja. Aí eles ficam abrindo aqueles milhares de tapetes maravilhosos. Óbvio que às vezes você não quer comprar, ou às vezes você nem tem dinheiro para isso, não é o seu interesse. É muito interessante, eles vão te dando chazinho, biscoitinho e tal e tal. Não precisa comprar, gente. É legal, se você quiser viver essa experiência viva, mas não precisa comprar, entendeu? Então, igual na China. De lá e falar, olha, muito obrigada, eu volto amanhã, depois eu vou e sai fora. Eles agarram. Como diz mineiro, eles vão agarrando. Entendi. Conta pra gente do Jardim Majorelle. O Jardim Majorelle é uma das principais atrações ali de Marrakech, né? Marrakech, ela é um destino, assim, de muitas celebridades, que as celebridades escolhem para morar. E uma dessas, acho que é a que divulgou Marrakech, assim, para o mundo, que descobriu, que trouxe, foi o Yves Saint Laurent, né? Ele tem uma casa, né? Ele tem uma casa ainda lá, e ele sempre, na verdade, ele é de origem berbere, argelina, então ele tem uma paixão por essas coisas que tem uma ligação afetiva com ele. Ele morou em Marrakech há muito tempo, ele se inspirava nas ruas e nas cores de Marrakech para criar suas coleções. Então, que legal. Havia um francês, né, o Majorelle, que tinha ali uma casa e ele era um botânico, ele tinha um jardim onde ele cultivava várias espécies do mundo inteiro, de cactos, de palmeiras, de flores, enfim. E ele morreu. Quando ele morreu, a casa, o governo queria tomar aquele espaço para construir alguma coisa ali em cima, quer dizer, desmanchar a casa e acabar com o jardim. O Yves Saint Laurent comprou a casa e fez dali um espaço de visitação. Quer dizer, ele implementou coisas, né? Ele criou um museu, né? Um museu de arte berber. Ele criou uma lojinha, tem lá uma lojinha de souvenir. E aí ele morava no casarão exatamente ao lado. Muita gente achava que ele morava ali no Majorelle, mas não, ele morava na Casa Oasis, que é uma casa do lado, que não é permitida a visitação, só para alguns selecionados ali. Parece que o Hotel La Mamounia, que é o hotel mais, né, o melhor hotel ali, tradicional, que é do rei, maravilhoso. Outra dica, vá ao La Mamounia, no bar do La Mamounia, pelo menos para conhecer os jardins, porque é possível. Você tem que trazer, eu vou no bar, vou tomar um drink, senta ali, conheça, porque é maravilhoso. Para ficar lá não dá, para quem quer fazer uma viagem econômica, a não ser que seja um sonho muito grande, assim. Mas a gente vai lá e toma uma água lá, toma um chá e tá tudo bem. E ele tá pertinho, está perto da Medina, enfim. Então o Yves Saint Laurent, ele morava ali do lado, ele se inspirava muito, e dali, quem for pesquisar o Jardim Majorelle vai ver que tem um azul, um tom de azul, que ele criou uma paleta, uma cor específica para o Majorelle, que é o azul Majorelle. Lindo. E esse tom de azul, que é maravilhoso, você pode comprar, hoje vende, como fala, pigmentação nas lojas. Você vai passar por muitas lojas em Marrakech, você vai ver uma pirâmide assim de coisas coloridas, pigmento para tinta.
Então você pode ter o seu azul Majorelle, trazer para cá e que show! Então é um azul assim muito intenso. Então foi. E agora 2 anos atrás eles criaram o Museu Majorelle. Para quem gosta de arquitetura eu recomendo, que é do lado do jardim. Que ele é uma construção assim de inspiração vernacular, né? Porque é uma construção moderna, mas com inspiração dentro do padrão ali de construção marroquino, e é maravilhoso. E lá você tem algumas peças originais expostas dos grandes desfiles do Yves Saint Laurent, tem filmes sobre a vida dele, e tem curiosidades ali sobre a vida dele, e é muito bonito, é muito bonito. Ai, que show. Outra coisa, chegou na porta do Majorelle, tem fila para comprar bilhete, não precisa ficar na porta do Majorelle, você pode entrar no hotel, no museu. Que a bilheteria sempre está vazia e você compra o bilhete lá. Boa dica, gostei. Muito mais. Porque às vezes está calor, está sol, você está naquela fila enorme, não precisa, compra ali na porta do museu que eles também vendem, pouca gente sabe disso. Agora, bastante. Que legal. Você falou comigo de um passeio bate-volta que eu fiquei muito interessada, que é do Vale do Ourica. Conta para nós desse passeio. Ali no entorno de Marrakech, ali você tem várias opções de day tours, de passeios alternativos. Um deles é o Vale do Ourica, que fica ali bem no pé do Atlas. E ali tem um rio, né? Então, o interessante ali é que é uma paisagem completamente diferente de Marrakech. É um lugar de cultura berber bem interessante. Algumas casas, as famílias abrem para visitação. Então, você vai entrar numa casa de uma família onde você vai encontrar todos os objetos que eles usam até hoje para moer farinha. Eles vão te oferecer um chá, vão te oferecer um pãozinho, vão te mostrar a casa, como é que eles vivem. Então, é bem interessante. E na beira do rio tem vários restaurantes, assim, eles fazem uns platôzinhos, então você pode, quando tá calor, é bem gostoso. Tem uns platôzinhos que você pode comer ali, literalmente na beira do rio. E é um rio de cascata, porque ele vem da montanha, então é super fresquinho, super gostoso. Que legal. E é um lugar bem bonito. Tem vários hotéis ali, para quem não quiser ficar na Medina, quiser ficar num lugar mais tranquilo, tem hotel, e fica mais ou menos 1h, 40 minutos de Marrakech. E tem Essaouira, né, que é a cidade da fortaleza portuguesa, porque, para quem não sabe, o Marrocos ele foi ocupado por vários outros povos, né? Um deles foi o português. Então, os espanhóis estiveram lá, e ainda estão, né, em Melilla e Ceuta. Os portugueses estiveram lá, e deixaram ali marcas, né, da sua arquitetura, da sua história, enfim. Inclusive, o Palácio El Badi, aquele que eu falei que estava vazio, ele foi construído para comemorar a saída dos portugueses do Marrocos. Olha! Numa batalha que chama Al-Basr Kibir. E é um dia muito importante, comemorado por eles até hoje. Dessa história ficou um patrimônio cultural muito, muito legal numa cidade que chama El Jadida. El Jadida se chamava Marzagão, era uma fortaleza portuguesa, onde eles construíram embaixo uns... como fala? Ai, meu Deus! Eram uns corredores para água, eram fontes de água onde eles abasteciam, e você pode fazer essa visita até hoje, é super bonito. Essa cidade de Marzagão, quando Portugal perdeu a guerra e virou Al Jadida, eles enviaram todas as famílias, umas 200 famílias, para o Brasil e fundaram uma Marzagão no Amapá. É mesmo? Olha! No Amapá. Construíram alguma estrutura, óbvio que não deu certo, né? As famílias morreram de doenças, de peste, de tudo, porque não dá, você sai do ambiente seco, você vai parar na Amazônia. E até hoje existem ruínas de Marzagão lá. Então, Al Jadida Marzagão, e uma outra fortaleza dos portugueses era Essaouira. Essaouira também tem um nome português que gente, eu tô com memória, eu preciso de um glossário, eu vou lembrar.
Então tem uma fortaleza portuguesa muito bonita, tem um pôr de sol maravilhoso, e tem uma Medina que ela tem influências portuguesas. Então é uma Medina cidade murada, tradicional, mas com toques da arquitetura portuguesa. Que então, legal. É bem interessante. Que bonito. Outra coisa em Marrakech, procure sempre um hotel que tenha uma boa vista na terraça, porque o pôr do sol em Marrakech também é muito bonito. Ai. E uma terraça que você consiga ver 360 graus também, o Atlas. Essa tradição da terraça em Marrakech é muito bacana. Tem alguns restaurantes que têm as terraças, aí eu tenho até, indico o Café de las Espécies, que fica lá na Medina, perto da Praça das Espécies, dos temperos, que tem uma terraça bem bacana. E geralmente nesses restaurantes vendem álcool, tá? Porque álcool também é uma coisa lá que só pode vender alguns restaurantes e alguns hotéis. Você não pode consumir ele na rua, ou então você compra no supermercado e leva para beber aonde você está hospedado. Geralmente as pessoas não se incomodam. Entendi. Mas o álcool... Agora me conta aqui, tem um passeio que você faz que é no deserto mesmo, né? Que são alguns dias. Isso. Fala um pouco desse passeio. O passeio no deserto, na verdade você tem opções em Marrakech de passeio no deserto. Perto de Marrakech você tem o Agafay, que é um deserto, ele não é um deserto como a gente tem no imaginário, aquele com dunas de areia. Ele é um deserto de pedras e montanhas, né? Mas é muito bonito, e o mais bonito de lá é que eles têm alguns acampamentos, alguns glampings muito sofisticados, muito bonitos mesmo, assim. Então, se você quer ter uma experiência de passar uma noite no deserto e não tem tempo de ir até Merzouga, agora, vai para o Agafay, que a experiência também é bacana. Sei. Agora, eu trabalho, como eu tenho o meu negócio lá em Merzouga. Merzouga é uma cidade que está no pé, né, uma das portas para o deserto, é quase na divisa da Argélia, e ela fica de frente às maiores dunas do Marrocos. Então, as dunas lá têm 200, 300 metros, é bem interessante. E esse passeio, que sai geralmente de Marrakech, ele passa pelo Alto Atlas, você passa no ponto mais alto do Alto Atlas, e aí você vai observando a mudança, não só de cores, mas de construções, assim, a paisagem ela vai se contrastando. Então você sai de Marrakech, que é uma cidade urbana, que tem uma cor, que tem né? E aí você vai subindo a montanha, que é verde, toda verde, é uma estrada bem sinuosa, assim, por isso que demora, é uma viagem longa. Vai subindo o Atlas, e nessa viagem a gente tem assim, alguns pontos de visitação. Um deles é o Ait Bardu, que é onde filmaram o Game of Thrones, que é uma casba bem antiga, também da rota, né, da rota das caravanas. Esse caminho, ele percorre praticamente o mesmo caminho das caravanas do sal, então a gente chama a Rota dos Mil Casbas. Você vai observar ao longo da viagem um monte de construção, assim, que já está em ruínas, assim, mas algumas que são significativas. No caso do Ait Bardu, ele é tombado pelo patrimônio histórico, ele ainda existe, e as pessoas ainda moram lá. Então é bem interessante, ele está na beira de um rio, quando é época de chuva, o rio tem água, quando não é época de chuva, o rio é seco, então você pode atravessar a pé. E é muito interessante, ele também tem uma história bem interessante, e as pessoas vivem lá, então é bem legal. Então, no caminho do topo, você tem um monte de lojinha, tem restaurante, tinha até um Riad ali, eu não sei se está funcionando ainda, então é um passeio bem bacana. Aí, mais para frente, a gente passa por Ouarzazate. Ouarzazate é uma das maiores cidades ali, já entrando na região do deserto. E ali você tem os estúdios de filmagem. Todas essas novelas da Record, que falam, né, estão filmadas lá. Tanto que na pandemia, eles trouxeram, a Record mandou um avião para buscar a equipe que ficou lá, que eles estavam filmando Gênesis. Dentro desses estúdios. Então é nessa cidade. E o Ouarzazate, você pode visitar os estúdios, né? Porque lá
filmaram vários filmes, desde O Gladiador, aquele filme Babel, tem muitos, a Múmia, né? Que é essa série da Múmia, todos eles são filmados ali. Que legal. Então, é um lugar interessante. De Ouarzazate, a gente passa por um lugar aqui em maio, que é Kilat Miguna, que é a cidade das rosas. Agora, em maio, as rosas estão florindo. Eles produzem rosas especificamente para produzir cosmético. Então, muitas dessas indústrias de perfume francesas, enfim, vão comprar. Eles são fornecedores, os maiores compradores são as indústrias de cosméticos de fora. Mas eles têm cooperativas onde eles produzem óleo de rosas, água de rosas. E durante o mês de maio, porque tem um mês, né, que a rosa floresce, é lindo, porque você vê os campos de rosas, assim, todo tipo de rosa. É lindo. Mas, infelizmente, tem um mês para isso, né? É uma atividade pontual. Aí a gente vai para Dades. Dades é uma das gargantas, né? Então, é um vale. Se vocês procurarem fotos sobre Marrocos, tem uma estrada, assim, tem uma foto que aparece sempre uma estrada que ela é bem serpenteada, assim. É ali, a gente passa por aquela estrada, geralmente é um ponto de fotografia, e é bem legal. Nessa parada, geralmente quando eu faço grupos, né, quando eu estou trabalhando quando é turista que eu estou organizando a viagem, eles dormem num casbah. É um hotel, né? É um riad de um marroquino que ele reproduziu um casbah, né? Fica na beira do rio, bem escondidinho no meio da montanha, assim, ele não fica na estrada, então é super silencioso e é fantástico, assim, porque ele tem um super bom gosto. Ele ficou anos garimpando porta, janela, decoração em todo o Marrocos. Tudo que ele via, assim, carregando no carro. Eu estou em Tetuã. Eu vi uma carregava. Que legal. E ele reproduziu. E é um hotel super confortável. Tem uma comida maravilhosa. Para quem quer fugir do tagine, do cuscuz, ele tem a gastronomia, assim, foge disso. São vários pratos, ele tem sabe, é um lugar assim, tem um requinte, mas é despojado, sabe? É muito bacana. E no fundo tem uma piscina que é maravilhosa, ela acompanha o rio, assim, é muito bonito. Então as pessoas geralmente dormem ali, e no dia seguinte a gente sai para visitar a garganta de Todra, que também são gargantas, né? Todra é um rio que passa entre gargantas, que tem uma paisagem muito interessante, e para também num palmeiral, para observar ali que lindo. A plantação, olhar um pouco como é que eles se dividem, porque é uma coisa muito interessante, como é que eles produzem ali. Porque esses palmeirais, né, de tâmaras, eles não são divididos, eles estão ali, entendeu? E eles têm um sistema de irrigação muito interessante, que é pela gravidade e com horário. Então, cada troço de terra tem um sistema, é óbvio que é muito mais complicado que isso, mas para resumir. Cada família que cuida de um troço de terra daqueles, dos cultivos, ela tem o seu horário para fechar ali com terra o caminho da água, para poder entrar no do vizinho. Aí o vizinho vai, abre o dele. Que legal! Aí fica lá irrigando durante 1 hora, 2, aí vai o outro, ele vai, fecha, vem o outro e abre, que é para poder distribuir essa água. Que legal! Então é bem interessante. Onde tem palmeiral, tem esse sistema, é bem interessante de conhecer. E aí, saindo da garganta de Todra, tem várias coisas no caminho, mas é um caminho bem interessante. A gente chega no deserto no final da tarde. No final da tarde, para pegar o pôr do sol dali, a gente pega os camelos já, né? É uma viagem longa, por isso que a gente divide ela em 2 dias. E vai para as tendas. Geralmente a gente pega o final da tarde, que é para poder observar o pôr do sol das dunas, que é maravilhoso, né? Nossa. Aí nas tendas, geralmente os meninos, quando vocês chegam, eles servem chá. Aí você pode andar, você pode observar, sentar e contemplar, porque o deserto é uma coisa, para mim,
mágica, né? É uma coisa, as dunas, o silêncio, o vento, as estrelas, quando escurece você vê o céu inteiro assim na sua cabeça. Aí eles preparam o jantar, fazem a música depois, fazem uma interação. Geralmente a maioria dos meninos ali fala um pouco de inglês, fala um pouco. Você sempre tem gente ali que fala um pouco de qualquer coisa. Eles têm uma interação e aí o cliente vai dormir ou continua observando as estrelas. Então sempre tem uma música tradicional, um jantar. Experiência, hein? Dormir no deserto, na tenda. E volta no dia seguinte. Aí no dia seguinte pega o camelo, volta. Eu acho assim, o deserto tem muitas coisas bacanas assim para se ver, tem coisas incríveis. Mas geralmente as pessoas não têm muito tempo. Quando elas vão para o Marrocos, o brasileiro principalmente, ele já sabe, ele fala, olha, eu quero ir para Marrakech, eu quero ir para Fez, eu quero ver as cidades imperiais, eu quero Chefchaouen, eu quero... E aí, com pouco tempo, assim, a gente... É complicado. Ninguém vai para o Marrocos para conhecer o deserto, mas é uma coisa que eu acho que tende a mudar. Porque o deserto, hoje, ele tem esse apelo que todo mundo vai querer depois da pandemia, que é o isolamento, a tranquilidade. O silêncio, é o tempo, a contemplação. O silêncio, a contemplação e a vivência com uma nova cultura, porque lá tem experiências fantásticas. Tem a Vila Guinaua, que é uma vila só de negros, berberes islamizados, que uma vez por ano fazem um festival que tem incorporação, que tem cura. Eu fiquei assim, é uma mistura, eles são descendentes de pessoas que vieram do Sudão, que acompanhavam as rotas do sal, do Níger, do Mali, negros, e que ficaram ali, montaram uma vila. Essa vila já tem mais de 200 anos, e estão ali os seus descendentes, e eles cultivam, eles têm vários centrinhos culturais onde eles apresentam a música deles, a cultura deles. É muito bacana. Você tem as pedras fósseis para ver, assim. Então, no meio do deserto tem um monte, porque o deserto foi mar, é a comprovação, né? Então, você tem muita pedra fóssil, você tem sítios arqueológicos para visitar, você tem oásis, verdadeiros oásis, aqueles que a gente sonha com água, com palmeiras. Então, tem muita coisa, mas as pessoas geralmente não vão com muito tempo para lá. Mas é bem bacana. Onde que a gente vê aquelas cabras em cima das árvores? Que é uma foto super tradicional. É em Essaouira. Descendo aquela cidade que eu falei, cidade portuguesa, que tem a fortificação. No meio do caminho, você tem... É onde eles produzem... Ali é uma área de alta produção de argan. E as cabras, elas comem o argan, por isso que elas sobem nas árvores, para comer, para buscar, ficar beliscando as sementes do argan. Que legal! Os brotinhos, Então, ali no caminho de Marrakech para Essaouira, você tem várias cooperativas de argan, assim, de mulheres, que você elas te mostram a produção, como é que elas destilam, como é que elas extraem, e o que elas produzem. Então é bem interessante também. Que legal. Sempre dá uma parada numa daquelas cooperativas para observar como é que é feito. Assim. Agora me conta uma coisa aqui, Elo, a questão da língua, né? Que muitas pessoas têm medo de ir porque, né, não falam a língua lá local. Como que é essa questão no turismo, assim, dessa comunicação? Então... Olha, o trade turístico lá, por incrível que pareça, ele é bem organizado e bem preparado. Você pode até olhar, achar que aqueles caras, quem são esses loucos? Cara? Mas entre eles, a coisa funciona muito bem. E assim, eles têm muita facilidade. Em qualquer lugar que você vai, sempre vai ter alguém. Se não fala português, fala espanhol. Se não fala espanhol, fala inglês. Ou então ele conhece um pouco de cada uma e a gente consegue estabelecer uma comunicação. Então, isso não precisa ter medo. Não precisa ter medo, que dá para... Sempre vai ter alguém ali que entende um pouco de espanhol, um pouco de inglês, até porque as línguas que são oficiais é o francês, o árabe e o berber, né? Que a população berber é a população originária. Então, aquela região, ela não foi o tempo todo
árabe e islâmica. Os berberes, eles eram pagãos, eles cultuavam outros deuses, enfim. Com a invasão dos árabes, eles foram islamizados e durante muito tempo considerados cidadãos de segunda classe. Então, esse reconhecimento da língua berbere como língua oficial, porque mais ou menos 60% da população do Marrocos, ela é berbere, ela não é árabe. Ah, tá. Então, eles estão... durante muito tempo, eles foram como se fosse cidadão de segunda classe mesmo. E agora, daqui para frente, então, hoje eles já ensinam o alfabeto berbere, que tem um alfabeto completamente diferente do alfabeto árabe. Eles permitem falar a língua, então, hoje a população berbere, com esse novo rei, ela tem mais acesso. Ah, tá. Então, mas eles deixam bem claro que eles são berberes, né? Porque a nação berbere, né, ela não existe só no Marrocos. No Marrocos existem, a maioria é berbere e tamazir, mas você tem no Magrebe todo, você tem os Kabila, você tem o Tuareg no sul do Saara, né, que vem ali da Mauritânia, do Chad. São várias etnias, com línguas diferentes, inclusive. É a nação berbere, esses povos que ficaram ali, né? No caso dos que estão em Marrocos, ali que sobrou de soldado romano, com fenício, tá, né? Porque ali sempre foi uma região mas é o povo originário, que já existia ali antes dos árabes chegarem. Entendi. Você me contou uma coisa muito engraçada, que eu queria que você compartilhasse, que é o banho de Hammam. Hammam, claro, em Marrakech, vocês não deixem de fazer um banho de Hammam. E o banho de Hammam, você vai ter de todos os níveis para todos. Você vai ter uns spas que são chiquésimos, você vai ter que o teu banho de Hammam vai ser, enfim, individual, com massagem, sem massagem. O banho de Hammam é uma tradição do povo marroquino. Eles todo mês ou toda semana têm que fazer um banho de Hammam, porque senão eles ficam desesperados se fazer o Hammam. E o banho de Hammam, o que é? Eles fazem, é uma delícia, assim, ela dá risada, mas é muito bom. Eles esquentam a água e você fica numa cama de pedra, assim, né? Pedra aquecida, geralmente quando é um spa, né? Então você fica na pedra e eles jogam água, aí eles vêm com uma luva, com um argan e com rassul, que é um tipo de um... Ai, como chama? Não é um barro, é uma... argila, parece uma argila, e eles esfregam inteirinho, o corpo inteiro, esfregam. Aquilo, você sai dali assim, leve, e alternado, né? E umas baldadas de água quente e aquilo lá, mas aquilo faz muito bem, é muito bom. E o marroquino, ele sempre faz isso. Nos hammams tradicionais para as famílias marroquinas, é um programa de família e amigos. Então, as mulheres vão para lá, porque ali elas conversam, ali elas fofocam, e uma massageia a outra com a luva. Esfrega a outra. Esfrega a outra e vão... Porque é muito engraçado, porque a gente está acostumado a vê-las super cobertas. E o dia que eu fui no hammam popular, eu tomei um susto, porque eu cheguei lá e estavam todas peladas. Aí eu que não conseguia ficar pelada, assim, porque é muita... Né? Eu falo, eles são um povo tão doido, assim, tem umas contradições, mas ali todo mundo à vontade, as senhoras, as crianças, as mulheres, e todo mundo muito à vontade ali, com as suas calcinhas, mas tudo de fora, ali, uma esfregando a outra. Mas se a gente quiser fazer esse banho de Hammam assim, num lugar individual, tem jeito, né? Tem, porque é uma tradição e é muito gostoso. Eu tô brincando aqui, né? Mas é muito bom. Eu adoro fazer Hammam. Adoro fazer Hammam. Porque de verdade, você sai assim, a tua pele fica lisinha. Eles te fazem uma esfoliação, eles tiram todas as células mortas do seu corpo, assim, que devem estar impregnadas desde que você nasceu, porque é muita esfregação, isso é gostoso. Ai, amei essa história. Agora não tem que fazer, é uma experiência boa, bem legal, assim, eu recomendo. Eu tô brincando aqui, mas eu recomendo, é bem bom, tem que conhecer.
Agora me conta aqui pra gente ir fechando, né? Porque senão já vai ficar aqui até amanhã, porque assunto tem demais. Nossa, a gente não consegue concluir, né? Vai indo. Vai parando, fica um rabinho, aí vai para outra. Agora me conta aqui pra gente fechar. Como que tá o câmbio? Essa questão do câmbio? Então, o câmbio no Marrocos, ele é bem estável, tá? Desde que eu vou para lá, desde 2012, o câmbio ele tem uma variação muito pequena. Para o dólar, ele vai de 9 e pouco a 11 no máximo. E a 11 dirhams, tá? E para o euro, vai de 10 a 12, 13 no máximo. Mas assim, ele vai e vem. Ele vai e vem. Então, quer dizer, para a gente antes era vantajoso, hoje já está mais difícil. Então, 1 euro lá vale mais de 11 a 12, 13 dirhams. E o dólar fica entre 10 e 12, assim, na alta 12. Mas é essa variação que tem. Nunca foi mais, nem nunca foi menos. É sempre dentro dessa referência. E outra coisa, quando você chega no aeroporto, o que eu recomendo? Troca no balcão ali, dentro do próprio aeroporto, troca ali uns 20, 30 euros para você não sair sem nada, né? Sem nada. Mas quando for trocar o dinheiro de verdade, conforme você vai precisar, não, eu vou trocar 200, né, para fazer, não sei, minha viagem, 300, procura uma casa de câmbio na cidade, porque eles sempre trabalham com uma cotação maior, uma cotação um pouco melhor. É pouquinho, mas se você consegue salvar 10, entendeu? É um souvenir a mais, um presente a mais que você compra, um restaurante melhor que você dá o upgrade, então vale a pena. Entendi. Ô Elo, essa live, ela tem que ficar salva e as pessoas salvarem, porque isso aqui você deu um manual pra gente de uma viagem para Marrakech. E assim, a gente vai contar muito com você lá, quando a gente for, para você orientar, né, orientar esses passeios, orientar a gente com relação à guia. Você consegue orientar a gente com todas essas questões, né? Claro. Você tá programando voltar assim que as fronteiras abrirem? Assim que a gente conseguir entrar, porque o Marrocos ainda tá fechado. Na verdade, a situação do brasileiro tá bem esquisita agora para a viagem, né? Então, não sei quando que a gente vai conseguir. Mas, assim, por exemplo, uma viagem em grupo, bem organizada, com um roteiro bacana, com carro, com conforto, se você consegue reunir um grupo de 4, 5 pessoas, você tem a garantia que você vai ter uma viagem super confortável, você não vai ter os perrengues, você não vai ter que se preocupar com nada, e a viagem compartilhada, ela sempre sai mais barato. Por quê? O transporte no Marrocos é o mais complicado, porque alguns circuitos você consegue, entre as grandes cidades, fazer de trem, tudo bem. Demora mais tempo, mas você consegue. Mas esses passeios que estão fora das grandes cidades, aí você vai ter que esperar o ônibus, aí o ônibus ele faz um caminho que não para nos lugares que são interessantes de parar, eles têm a parada, né, no posto, então você acaba perdendo muito. Tem muita gente que vai de Marrakech para Merzouga de ônibus, tem um ônibus que leva 12 horas para chegar lá. A gente recebe muito turista estrangeiro, né? Estrangeiro, quem mora na Europa tem mais facilidade, então tem muita gente que vai para o Marrocos com mais frequência, porque para eles é bem barato. Agora, para quem sai do Brasil para ir ao Marrocos e tem pouco tempo, vale a pena fazer ter uma viagem um pouquinho mais já criei esse roteirinho, organizada. Exatamente, porque aí você não perde tempo, né? Você fica mais tranquilo, não tem tanto perrengue. Exatamente. Ótimo. E sai mais barato. E sai mais barato porque você divide o custo de transporte, que é o mesmo. Você pode compartilhar quarto triplo. Divide o guia, né? Divide o guia. Então, não sai muito caro quando você vai com um grupo que você possa compartilhar. Agora, para uma pessoa ir sozinha ou quando vai em casal, aí não tem jeito, né? Tem alguns custos mesmo. Ô, Elo, mas foi fantástico, assim. Eu acho que essa live aqui, ela poderia durar horas, porque todo mundo tem muita dúvida, muita curiosidade.
E o E Marrocos, a gente assim, só falou a gente de só falou Marrakech, de mas Marrakech. não tem Pensa. Depois nós temos que marcar para falar das outras, de Casablanca, de Fez, né? Tem vários lugares interessantes para conhecer. Mas eu achei que foi fantástico. Tenho que te agradecer demais. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você sobre esse tema incrível. E agora o maior prazer vai ser quando a gente se encontrar lá, que vai ser o maior prazer do mundo, você ajudar a gente a conhecer tudo. E o pessoal aí sigam, né? O perfil. Fala o nome do seu perfil aí para o pessoal. Eu tenho 2 perfis, porque um era do acampamento, que é Desert Camp, _Red, _Dunes. Mas aí eu comecei a postar coisa de viagem também lá. E tem a Fayu, _Viagens. Que é este, né? Que é esse que a gente está falando aqui. Que é onde eu faço algumas, né, onde eu trabalho aqui, que é um lado onde eu consigo melhorar um pouco mais, me aprofundar nas experiências, né? Então, nesses posts vocês vão encontrar bastante informação sobre Marrocos. Então, gente, quem gosta de ler, né? Sigam lá o perfil dela. Aí eu faço questão. Isso aí. É bom que a gente aprende, né? Aprende muito. Então, pessoal, sigam ela lá para ter esse contato dela também, né? Quando for fazer essa viagem para o Marrocos, para ela ajudar a construir aí um roteiro diferenciado, né? Exatamente. Quando tiver dúvida, pode te procurar. Estamos aí.